Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um call de abertura do pregão de 4 de fevereiro de 2011. Ok? Peço desculpas pelo atraso, estava com problemas no sistema de transmissão aqui no auditório e por isso não conseguia iniciar a transmissão para vocês. Agora já está tudo resolvido, então vamos lá, sem perder muito tempo. Se estiverem me ouvindo, por favor, confirmem no chat como sempre lá, tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui então na minha tela o Ibovespa, gráfico diário, tá? Nosso mercado bem complicado. Ontem, que era um dia que tinha tudo para a gente fechar muito feio, em função do contra-ataque que a gente tinha deixado no dia anterior, na quarta-feira. Ontem era um dia que tinha tudo para afundar, tinha tudo para ceder bem forte, e a gente acabou voltando, fechando quase na máxima do dia, deixando aqui um belo invertido, tá? Então agora a gente já consegue uma leitura um pouco diferente do Ibovespa, tá? Vamos tentar ver isso num gráfico menor para ver o que a gente consegue entender, tá? Vou pegar aqui um gráfico de 60 minutos, tá? Aí está. Vocês estão vendo aqui o gráfico de 60 minutos do Ibovespa, tá? E ele pode estar tentando marcar aqui uma falha de fundo, tá? Então, exatamente aqui nesses dois fundos aqui, certo? Vou tentar levantar aqui. Isso aí, tá? Exatamente aqui nesses pontos aqui, ó. Ele pode estar marcando uma falha de fundo, tá? A gente ainda não tem como afirmar isso, certo? Porque a gente não teve ainda nenhuma confirmação, nenhum rompimento, tá? Então, por enquanto, ele está indo lá testar a mínima anterior, que é lá do dia 28 de janeiro, tá? Para a gente realmente acreditar em uma falha, ele teria que vir aqui romper os 68 mil, ok? Se rompesse aqui os 68 mil, iria romper a linha média, tá? E daí ele teria alvo para buscar aí, talvez, os 69.500 pontos, tá? Aí falhando no fundo e fazendo aqui aquele movimento clássico que a gente chama de W, tá? Então, gente, claro que uma coisa é você ver isso no gráfico, outra coisa é você operar isso, tá? Então, são coisas completamente diferentes, tá? Não dá pra gente se basear nisso aí, certo? A grande questão é a seguinte, agora, eu acredito num pouco de enrolação no mercado, tá? Eu acredito num dia bastante difícil, bastante enrolado. Isso porque a gente tem um invertido, uma possibilidade de falha de fundo, porém ainda temos uma pressão vendedora extremamente forte, tá? Então já tem bastante gente querendo comprar, mas também tem muita gente querendo vender, tá? Então eu acredito que isso pode gerar aí um pouquinho de enrolação, tá? Claro, se o Dow Jones ceder mais forte lá, se ele cair, a gente aqui também vai acabar cedendo um pouco mais forte. Então é mais ou menos essa visão que eu tenho do mercado neste momento, tá? Eu acredito que a gente deve ter um dia com um pouco de enrolação aí, sem perder essa mínima aqui dos 65 mil, talvez também sem ir lá estourar os 68.011, tá? Dá uma olhadinha como é que está o nosso índice futuro. Ó, mais ou menos como eu falei para vocês que estaria, tá? Então, dentro dos limites aqui do que andou anterior, mesmo que ele rompa a máxima do dia de ontem, ele vai ter que buscar a máxima de 2 dias atrás, tá? Então, dia primeiro lá. Eu acredito que o mercado deve consolidar um pouco nessa zona aqui, tá? Então, acredito, a gente já está consolidando aqui dentro e eu acredito que a gente vai consolidar ainda um pouco mais, tá? Então, pode ter um pregão difícil pela frente aí, com bastante consolidação. Então, já vamos começar o dia sabendo disso, que é mais tranquilo, tá? É melhor começar o dia assim, sabendo que pode ser complicado e tendo cuidado aí na montagem das posições, ok? Bom, o Dow Jones, lindo, maravilhoso, sem nenhuma, nenhuma palavra para falar do Dow Jones. Está perfeito, máxima do ano ontem de novo, tá? Uma atrás da outra, não para. Tentou corrigir, deu sinalzinho aqui,
Na verdade, se vocês forem por um tempo menor, vocês vão ver que ele corrigiu aqui em 60 minutos, tá? E já estourou para cima e já fez nova máxima do ano, tá? Então o Dow Jones não para, tá muito bonito, muito forte e tem tudo para continuar subindo, porque realmente o mercado da fora está muito comprador, completamente diferente do nosso mercado aqui, tá? Vamos às notícias do dia, pessoal. Nós temos hoje o dia mais importante da agenda americana, tá? Às 11h30 vão ser divulgados todos os dados do dia. Então fica de olho nesse horário aí. Será conhecida a variação na folha de pagamentos de janeiro, com esperado em 146 mil postos de trabalho. Para a folha de pagamentos da indústria, o esperado é de 10 mil novos postos. E a taxa de desemprego em janeiro, o esperado é 9,5%. Tá? Então temos três itens bem importantes para serem divulgados no dia de hoje, às 11h30. E isso pode trazer uma movimentação um pouco mais forte aí ao mercado, ok? Então vamos lá. Ativos que nós estamos de olho para compra. Vocês vão ver que tem alguns que a gente está de olho para compra e para venda, tá, pessoal? Então, porque está muito esticado, então pode corrigir um pouco, mas também pode continuar afundando porque a pressão vendedora está muito forte, tá? Então, um desses ativos é a Cielo. Movimentando muito forte a Cielo nos últimos meses, aí vamos dizer assim, tá? De dezembro para cá, pessoal, olha que absurdo. A Cielo já caiu quase 30%, tá? O papel está na mínima histórica, faz fundo atrás de fundo, tá? Então, muito perigosa a Cielo, muito complicada. E é um ativo que a gente tem que ficar de olho, tanto para comprar quanto para vender, tá certo? Justamente por essa questão de estar muito fraca. Então, ela pode continuar cedendo, tem tudo para continuar cedendo, mas ela pode dar uma corrigida aqui nas médias do diário. Isso é algo normal, sempre acontece, como vocês viram ela fazer aqui, como viram ela fazer aqui. Tá? Então, depois de uma esticada, sempre vem uma correção. E a gente está de olho nesta correção. Mas também estamos de olho para venda, tá? Ela pode ainda perder esta mínima do dia, que eu vou marcar para vocês aqui. Então, um ponto importante que para a Cielo é os 11,22. Se ela perder esses 11,22, ela tem algo para buscar lá os 11 reais, tá? A máxima do dia para a Cielo, de ontem, é aqui 12 reais. Só que como a gente tem uma variação aí de 6% entre máximas e mínimas, a gente não vai poder esperar ela romper esses 12 reais. A gente vai ter que ficar de olho aí possivelmente num pivô de 15 minutos, alguma coisa assim, para tentar uma entrada na Cielo, se for o caso de operar ela na compra, tá? A gente não sabe ainda, o pregão não abriu, como a gente sempre diz, o jogo só vai começar na hora que o juiz apitar, tá? Então não sabemos o que vai acontecer com a Cielo ainda, mas é um papel que a gente sabe que deve movimentar bastante, tá? Então a gente espera uma grande movimentação na Cielo, seja para cima ou seja para baixo, ok? Então estamos de olho nesse ativo. Lembrando sempre que a nossa intenção aqui nesses calls de abertura não é passar para vocês os pontos de entrada nas operações, e sim aqueles ativos que nos chamam a atenção e que podem ter uma movimentação maior durante o pregão, tá certo? As entradas, os pontos de entrada, com stop, com risco, a gente sempre passa para vocês ao vivo no nosso curso durante o pregão, ok? Então esse é um ativo que a gente está de olho tanto para compra quanto para venda, tá, pessoal? Para venda tem que perder os 11,22. Para compra, o ideal seria que rompesse os 12 reais, mas tem que subir 6% para isso. Então a gente vai ter que estar olhando no intraday, de repente um pivô de 15 minutos, ok? Mesmo caso da Cielo é a BTOW. Um absurdo a BTOW, tá? Um absurdo. Ela não para de cair, tá? O ativo está realmente assustador. Ela caiu aí, de janeiro para cá, já caiu 24%, está em 17 dias, 17 pregões. Então eu acho que bastante complicado o caso da BTOW, tá? Então tem que ter cuidado com ela. E ela está na mesma condição da Cielo, ela pode continuar afundando ainda mais, porque ela está muito fraca. Você pode perder esses 26 reais aí e continuar cedendo, tá? Então tem espaço para ceder bem mais. Observem que ela chegou a dar um sinal aqui no diário, reverteu tudo no mesmo dia, ficou na mínima do dia,
perdeu o fundo anterior e já afundou tudo de novo, tá? Então ela pode continuar afundando, está muito fraco o papel, tá? Mas também pode fazer um repique, pode corrigir as médias, então de diário. Então vamos ficar de olho também para compra na BTOW, tá? Então é um dos ativos que a gente acha que podem se movimentar mais no dia, aí, ok? Então essa é a BTOW. Os pontos de interesse na BTOW 2605, tá? Para venda, e o 2747 para uma compra, tá? Claro que, como a gente falou, a mesma questão da Cielo tá a 5%, entendeu, gente? Da máxima de ontem. Então talvez a gente não possa esperar ela romper essa máxima de ontem para conseguir uma operação comprada, tá? A melhor operação deve acontecer nos próximos dias, talvez na segunda-feira, se ela enrolar um pouquinho por aqui, não fizer nova mínima, como fez aqui, tá? E daí sim dá uma compra. Então esse vai ser o ponto ideal. Mas a gente talvez hoje tenha que fazer uma entrada pelos 15 minutos, num pivô de alta, alguma coisa, caso ela esteja desenvolvendo bem, ok? Então, OGX P3, esse é um ativo para compra, tá? Que a gente está agora ativo só para compra por enquanto, tá? A gente está de olho nela. Também o ativo cedeu muito forte do começo de janeiro para cá, foram aí 20% em 20 dias, ok? E ela deixou aqui um belo invertido no dia de ontem, fechando bem próxima da máxima do dia, tá? Então fica de olho no OGX, 17,41 é o ponto de entrada nela, tá? Então a partir deste valor a gente já está interessado em comprar ela. Talvez a gente compre por aqui mesmo, talvez a gente espere romper e aguarde uma correção. A gente vai ter que ver o ponto exato de entrada, tá? Então, gente, ponto de reversão clássico, tá? Martelo confirmado pelo volume. Então, acho que pode ser bem legal aí. Ficar de olho no OGX é um ativo que pode se recuperar bastante, tá? Petrobras, a Petro 4, tá? A gente tentou ontem operações nela, não fomos muito bem sucedidos. Aliás, um pregão extremamente difícil no dia de ontem. Um pregão de reversão, onde a gente estava indo em direção ao fundo e de repente virou tudo, começou a subir, estourou tudo para cima. E a gente acabou sendo estopado em um monte de operação. Tentamos operar o rompimento da Petrobras, também não tivemos sucesso. Então não foi um dia muito fácil não, tá? Muito difícil o pregão ontem, um dos mais difíceis do ano para mim, tá? Na minha opinião. Então, vamos ficar de olho na Petrobras, gente, rompendo aqui o 28,12, tá? 28,12 da Petro é muito importante. Se ela rompe 28,12, ela tem alvo para buscar lá os R$ 29, tá? Então eu acho que vale a pena ficar de olho na Petro, esses 28,12. Ontem ela bateu lá e não foi, tá? Então vamos ver se hoje ela consegue juntar força aí para estourar esses 28,12 para cima e a gente conseguir buscar os R$ 29, tá? Então, muito interessante a Petro, tá? Alvo dela, como eu disse, rompendo 28,12, R$ 29, depois 29,77, que é este ponto aqui. Tá? Por que R$ 29? É mais ou menos o meio do caminho entre esses dois topinhos aqui. Tá? Então acho que tem espaço para ir até lá, vale a pena a gente ficar de olho nos 28,12 da Petrobras. GGBR4. Bacana o GGBR4, tá? Bem bacana. Também tem espaço, depois de deixar um candle muito feio aqui nas médias, invertido, chegou a dar sinal de venda e fechou quase na máxima do dia. Então vamos ficar de olho aqui nessa montagem do pivô nos 60 minutos. 22,97. R$ 22,97. R$ 23 é o ponto mais importante, com certeza. Mas enfim, este rompimento aqui das máximas aí de ontem e de antes de ontem, eu acho que pode ser bem interessante para a Gerdau. E se ela romper, ela tem espaço aí para subir bastante, tá, gente? Então, talvez aí 24,78, mas aí não no dia de hoje, tá? No dia de hoje a gente pode acreditar, talvez até lá, rompendo aqui esses R$ 23, pode acreditar em R$ 23,50, R$ 24, ela deve ter força para buscar, que também cedeu demais, então está em plena recuperação. Tá? Então fica de olho aí, Gerdau 22,97, ok? A CSN, também um ativo que ontem estava dando venda nas médias do diário por baixo, e reverteu, tá? Fechou na máxima do dia, a gente chegou a ter o ponto de venda que a gente sugeriu, voltou tudo, fechou na máxima do dia quase. Então, ficar de olho na CSN, tá? Montagem de um pivô de alta.
Se ela romper aqui 28,59 CSN, ela tem espaço para buscar lá os 28,88 e depois disso 29,30, tá? Então são esses os alvos aí da CSN, ok? Fica de olho na CSN então a partir de R$ 28,59, ok? Este é o ponto de entrada nela, que vai ficar bem legal. Se ela romper isso aqui, a gente passa a se interessar para operar comprado nesse ativo, tá? Os em Minas, os em 5, também após uma queda muito forte, deixou aqui um candle de reversão. Então vamos ficar de olho na Uzi Minas, rompendo aqui os 19,60, tá, gente? Rompendo 19,60, a Uzi Minas fica muito legal. Tem espaço para buscar lá os 20,38 e depois os R$ 21, tá? Então vamos ficar de olho nesse rompimento aqui também. Também acho que pode ser um ativo que tem tudo para desenvolver, vem de uma falha de fundo no diário, tá? Então tentou subir, corrigiu um pouquinho e tem tudo para ir lá montar agora um pivô de alta e estourar para cima, tá? Então fica esperto com os Minas, eu acho que também é um bom ativo. Ativos para venda, tá? Agora já está bem perigoso também de operar vendido, mas os bancos continuam afundando, tá, gente? Tem tudo para afundar, ainda mais, tá? Então perdemos aqui a mínima anterior, BBAS, o caso do Banco Brasil. Vamos ficar de olho, se perder de novo aqui a mínima, 29,26, tem espaço para ir lá testar os R$ 29, tá, gente? Você vai me perguntar, mas não está muito esticado? Tá. O fato é que tá. Mas aqui já estava, aqui também já estava, aqui está mais ainda e continua caindo, tá? Então, a pressão vendedora em cima dos bancos está muito forte, está muito pesada. Bancos e operadoras de cartões, muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Então, também é um ativo que a gente tem que ficar de olho, caso rompa aqui os 29,74, tá? Que daí é a máxima. Mesmo caso da Cielo da Redcard. A gente está de olho para vender, tá? Se continuar caindo, porque está muito feio, mas também já tem espaço para uma recuperação. Então, são ativos que podem movimentar no dia, tá? Então a gente tem que ficar de olho ainda, a gente não sabe qual vai ser essa movimentação, se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, tá? BBDC4, Bradesco, mesma condição, tá? Também ontem perdeu a mínima, foi lá afundar. Ficar de olho no Bradesco também pode ser um ativo que pode se movimentar bastante, porque se ele cair, ainda tem espaço para cair forte, e se recuperar também tem espaço para recuperar forte. Então também ficar de olho aí. Mais um dos ativos que a gente selecionou aí para observação mais precisa, mais fina, porque tem espaço para movimentar para os dois lados. Então pode ter uma movimentação mais forte aí, tá? Então mínima do Bradesco 30,06, máxima 30,68. A partir dos 30,68 a gente se interessa para compra e perdendo os 30,06 a gente se interessa para uma venda, ok? YouTube 4, mesma coisa, tá? O Itaú e Itaúsa, um gráfico bem parecido. Também espaço para cair ainda mais, caso perca cair os R$ 35,20, tá? Eu acho que tem espaço para cair mais, mas também já tem espaço aí para recuperar. Então fica de olho, um ativo que pode ter uma movimentação maior, perdendo os R$ 35,20 dá uma venda legal e rompendo aqui os R$ 35,78, eu acho que pode dar uma recuperada esse ativo e vale a pena a gente ficar de olho também nele, caso resolva subir, tá? Então ontem chegou a fazer mínimo, mas o volume foi bem pequeno, então fica de olho nesse ativo que também eu acho que é um ativo que pode movimentar bem, tanto para cima quanto para baixo, tá? A Gafisa, mesma situação, tá? Também acho que é um ativo que vale a pena ficar de olho. Para compra ou para venda, para as duas coisas, tá? As construtoras também foram muito penalizadas aí nos últimos dias, certo? Tá passando um carro de som aqui, gente, só um minutinho. Desculpem, pessoal. Também é um ativo que já caiu aí 20% em 20 pregões, tá? Também está muito descontada, foi muito penalizada, eu acho que já vale a pena ficar de olho nela. Então, assim, se perder os 9,90, 9,91, tem espaço para cair ainda mais. Agora, se romper os 10,23, tem espaço para corrigir até os 10,80, tá, gente? Então, também um ativo que vale a pena ficar de olho aí, tanto para compra quanto para venda. Então, pode movimentar bastante é a Gafisa, tá?
A Rossi deixou um candle bem feio no dia de ontem, tá? Então, ela tem aqui um fundo bem importante, aqui nesses 12,90. Caso ela perca esses 12,90, tem espaço para corrigir bastante, tá, gente? Então, tem um fundinho aqui ainda, uns 12,67, e depois disso é lá para baixo dos 11 reais, tá? Então, fica de olho na Rossi, perdendo os 2,90, tá? Ah, e para compra, a Rossi não vale a pena? A Rossi não me interessa tanto para compra quanto a Gafisa que eu mostrei para vocês agora, tá? Um outro ativo que pode ser interessante também é a Hipermarcas, tá, pessoal? Também um ativo que não para de cair, é assustadora, perdão, a queda da Hipermarcas. Lá de outubro do ano passado, onde ela estava nos 30 reais, ela já caiu quase 50%, 40% de queda em 80 dias, tá? Então, quem comprou Hipermarcas aqui nos 28, 29 está tomando um prejuízo aí de mais ou menos 40% da posição, tá? Então, bem complicado o caso da Hipermarcas, tá? Bem complicado mesmo. Então, a Hipermarcas agora, ela tem aqui uma nova mínima nos 18,01, tá certo? Se perder esses 18 reais, gente, só Deus sabe onde é que vai parar esse negócio. Não tem como a gente saber. Tá muito feio. Tá muito feia mesmo, tá? Pode até tentar ir lá pro semanal, mas vocês podem ver que daqui para baixo é caminho livre, tá? Então, não tem nem muito o que falar se perder esses 18 reais. Não dá para saber onde é que vai parar. Porém, também é um ativo que já está muito esticado, tá? Então, já está perigoso de fazer venda nele. Perdendo 18 reais, vale a pena tentar, é claro. Mas também vale a pena você ficar de olho numa possível correção, tá? Eu acho muito difícil que esse ativo consiga corrigir, fazer essa máxima aqui, porque está R$19,33, então tem muito espaço ainda aí para ela. Teria que subir muito no dia, algo em torno de 5 a 6% para fazer a máxima, tá? Mas já é um ativo que vale a pena ficar de olho para venda, mas já com certo cuidado, porque nos últimos pregões aí ela caiu só 20% em 11 dias, tá? Então, ainda não estamos de olho para compra, mas ela já tem espaço para uma correção. Então fica de olho também, toma cuidado. É um ativo que pode movimentar bem, mas a gente ainda vai ter que saber a direção que isso pode tomar, ok? Então toma cuidado. Bom, o Eduardo me pede no chat lá, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Cheguei agora. Já analisou o Petro 4? Já analisei o Petro 4, mas eu vou analisar novamente para você. Ela está muito bonita. Ela precisa romper aqui, Eduardo, os R$28,12, tá? Rompendo aqui os R$28,12, ela tem espaço para buscar os 29 e depois os 29,77, tá? Então, essa é a configuração da Petrobras. Fica de olho nela, rompendo os R$28,12, tá? O Edson pede lá, bom dia, Edson, ele pede a Fibria, tá? Bom, Edson, a Fibria, ela realmente está bonitinha, vamos dizer assim, tá? Ela tem espaço para corrigir um pouquinho até as médias. O que não me agrada muito na Fibria é o volume dela, tá? Observa o volume dela aqui, que esse ano ela está muito abaixo da média, tá? Então, operou aqui uma consolidação boa parte do mês de dezembro, também do mês de janeiro, aqui, ó, tá? Então, desde lá, de metade do mês de dezembro, ela consolidou e não consegue mais desenvolver, tá? Então chegou a romper para baixo, deixou invertido, dando sinais que já vai voltar aqui para dentro dessa zona de consolidação, tá? Então não se engane pelo candle de reversão que ela deixou, porque é um ativo que está dentro de um canal de consolidação aqui do gráfico diário, tá? Então, como eu disse, o que confirma isso que eu estou falando é o volume dela. Observa que ela tem tido um volume bem abaixo da média aqui no mês de janeiro e mês de fevereiro, tá? Então, dá uma olhadinha aí que você vai ver que não é uma grande opção por enquanto não, tá? Adri Moro pede lá, bom dia. A Cosan 3, por favor. Vamos lá, vamos ver a Cosan. A Cosan, gente, é um ativo que não vale a pena vocês ficarem acompanhando muito de perto, não, porque ela também está numa zona de consolidação aqui, desde o mês de novembro. Então faz meses que a Cosan não desenvolve, tá? Ela não consegue fazer máximas
e também não consegue fazer mínimas significativas, tá? Então é um ativo que está consolidado no gráfico diário. Você pode até me perguntar, tudo bem, mas eu não posso operar isso no intraday? Pode, só que o problema é o seguinte, quando o ativo está consolidado aqui no gráfico diário, você vai ter muito invertido no intraday, tá? Em função da consolidação. A tendência não é clara. Então observa aqui, ó, por exemplo, nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4, 5. Tá? Ultimamente aqui nós temos 1, aqui tem mais 1, tá certo? E assim por diante. São candles muito difíceis de você operar. Tá? Então é muito fácil tomar um stop aqui. Então evita operar esse tipo de ativo, porque simplesmente não compensa. Ele está consolidado no gráfico diário, não vale a pena você ficar de olho nele para nada, até ele romper esse canal de consolidação. O Saulo pede a EZTC, a EZTEC, eu vou analisar, é o último ativo do dia, antes de a gente começar o pregão, que o nosso tempo está se encerrando. Já se encerrou, na verdade, estamos esticando um pouquinho. A EZTEC, cara, ela tá bonita, estava muito bonita, porém o candle de ontem não foi legal, tá? Olha como o volume dela foi muito expressivo ontem aí, tá? Se a gente pegar aí, talvez tenha sido aí um dos maiores volumes dela, tá? Então, 2009, 2010, eu acredito que não tenha tido um pregão com este volume aí, tá? Observa que foi realmente bem expressivo. Olha só, estou tirando o zoom aqui. A gente teve volume nela desse porte lá em 2008. E esse volume foi para venda, infelizmente, tá? Não foi para compra. Então, ela estava muito bonita, chegou a dar o sinal, chegou a desenvolver bem. Porém, ontem deixou um candle muito feio, fechou na mínima do dia e um volume bem expressivo, tá? Isso não me agrada muito. Ela não deve perder aqui os R$ 13,24, tá? Então, se você está comprado nela, se você conseguir zerar uma parte dessa posição, fazer uma realização parcial aí, eu acho que seria interessante e não deixa perder os 13,24. Se perder 13,24, sai fora dessa posição, que ela já não fica mais bonita para ficar comprado, tá, Sal? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpem o atraso para iniciar. Ocorreu em função de um problema no software que faz a transmissão para o auditório. Então, infelizmente, aconteceu. Atrasamos alguns minutinhos. Peço perdão. Conseguimos recuperar o tempo aí. Okay? Nossa meta é fazer 30 minutos de call. Estamos com 28 minutos e meio agora. Então, praticamente conseguimos recuperar esse atraso aí. Desejo a todos um excelente pregão. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda, às 10h20, pontualmente, no nosso call de abertura aqui da Interinvest Educacional e Online Traders.